25 de janeiro é um dia de luto para Minas Gerais. Foi nessa data, em 2019, que a vida de milhares de pessoas foi impactada para sempre pelo crime da Vale, em Brumadinho. No programa de hoje, vamos mostrar a situação das pessoas e das regiões impactadas pelo rompimento da barragem 1, da mina Córrego do Feijão e de que forma deputadas e deputados vêm atuando para proteger as comunidades atingidas. As mortes e a destruição ambiental causadas pela onda de lama têm demandado várias frentes de luta por justiça e reparação de danos. Eu sou Fernanda Avelar e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos tratados no Parlamento Mineiro. As imagens que rodaram o mundo 5 anos atrás continuam assustadoras. É impossível se acostumar com tanta violência em todos os aspectos em torno deste caso. O rompimento da barragem B1 foi no começo da tarde de uma sexta-feira. A lama primeiro enterrou a área administrativa da mineradora Vale, incluindo o refeitório, onde dezenas de trabalhadores almoçavam. Logo depois, a enxurrada destruiu casas, comércios, sítios, tudo o que estava no caminho. Outras 2 barragens da própria Vale foram atingidas. Os rejeitos chegaram à calha do Ribeirão Ferro Carvão e, na sequência, ao rio Paraopeba, afluente do São Francisco. 272 mortos, uma região devastada. Famílias, água, fauna e flora impactadas em 26 municípios. Um cenário arrasador, que uma comitiva da Assembleia pôde ver já no dia seguinte e que demonstrava a necessidade de operações urgentes e também de muito trabalho e vigilância das autoridades por muito tempo. Legislações novas impondo mais rigor e segurança à mineração, fiscalização intensificada e a intermediação de soluções em inúmeros conflitos em toda a região impactada pela lama marcam a rotina da Assembleia desde aquele 25 de janeiro de 2019. Numa das audiências públicas promovidas recentemente no Parlamento Mineiro, o médico sanitarista Marcos Vinícius Polinano analisou o ambiente complexo criado pelo crime da Vale em Brumadinho. Para o coordenador do instituto responsável pela assessoria técnica independente na bacia do rio Paraopeba e coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, é como se tivesse havido uma guerra na região. Uma guerra é uma normalidade absurda, porque você destrói todas as relações das famílias, dos ambientes, você literalmente faz um Estado novo a partir daquele momento que a guerra se instala. E a mineradora não faz coisa diferente, porque o que ela provocou foi um cataclisma. A bomba que ela estourou lá no Córrego do Feijão, ela não afetou só quem estava debaixo, porque quem estava debaixo ali, diga-se de passagem, eram trabalhadores, a maioria deles, da empresa. Então, você imagina, se a empresa não tem a capacidade de garantir nem a segurança dos seus empregados, que dirá dos outros. Porque o adoecimento é global, sistêmico, e complexo. Recuperar tanta coisa, casas, rio, natureza, a vida de dezenas de famílias, tratar e proteger pessoas adoecidas, evitar novos danos às plantas e animais e buscar os responsáveis por um dos maiores crimes ambientais do Brasil. A Assembleia vem se mobilizando em todas essas missões. Em março de 2019, a Comissão Parlamentar de Inquérito da barragem de Brumadinho começou a ouvir depoimentos e levantar dados. A conclusão? A Vale sabia dos riscos, mas não agiu para evitar o colapso. Mas o fator de segurança da barragem, menor que o recomendado por normas internacionais, não impediu a mineradora de conseguir 2 laudos de estabilidade. A repórter Priscila Freitas relembra um pouco do trabalho da CPI que embasou denúncias à Justiça de funcionários de alto escalão da Vale e da empresa Tuvisud, responsável pela declaração de condição de estabilidade.
Durante 6 meses, os deputados ouviram depoimentos dos envolvidos, de testemunhas e familiares das vítimas, para identificar os fatos e as causas da tragédia. Em dezembro de 2019, a CPI entregou o relatório final dos trabalhos ao Ministério Público do Estado para as devidas providências legais. No relatório, com mais de 300 páginas, os parlamentares pediram o indiciamento de 13 pessoas, sendo 11 dirigentes da Vale e 2 auditores da empresa Tuvisud, que atestaram a segurança da barragem. Segundo a apuração da CPI da Assembleia, ficou claro que a mineradora sabia dos riscos da estrutura se romper e, mesmo assim, deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a tragédia, uma das maiores da história recente do país. Até agora, não houve condenação criminal pela ruptura da barragem em Brumadinho. O processo, que começou na Justiça Estadual de Minas, acabou sendo federalizado a pedido da defesa de 2 réus. Com a transferência para a Justiça Federal, o caso ganhou novos prazos e procedimentos. Ao todo, 16 pessoas respondem por diversos crimes ambientais e por homicídio doloso qualificado. A Vale e a consultoria alemã Tuvisud também estão sujeitas à condenação criminal. Antes de a gente detalhar o trabalho de acompanhamento da Assembleia, vale lembrar ainda outras ações do Parlamento Mineiro para evitar novos crimes, como os de Brumadinho e também de Mariana. Parlamentares aprovaram leis mais rigorosas, como a Política Estadual de Segurança de Barragens. Essa norma proíbe a construção pelo método de alteamento a montante, o mesmo envolvido nas 2 tragédias, e determina a adoção de tecnologias mais seguras na atividade minerária. A Assembleia também aprovou a política estadual dos atingidos por barragens. Essa lei, uma recomendação da CPI de Brumadinho, garante assistência social a eles desde a implantação dos projetos. A Assembleia de Minas ainda instituiu o dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Em todo o dia 25 de janeiro, bandeiras das repartições públicas do Estado ficam hasteadas a meio mastro e eventos oficiais devem incluir 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Para muitos, cada dia desses últimos 5 anos é marcado pela dor e pela saudade. Dona Maria Regina conversou com a TV Assembleia numa cerimônia de homenagem às vítimas da Lama da Vale. Ela tinha 2 filhos trabalhando para a mineradora naquele dia 25 de janeiro, em Brumadinho. Para nós é como se fosse ontem, que eu recebi aquela notícia de que a barragem tinha rompido e de que eu, com 2 filhos lá dentro, eu fiquei louca aqui dentro desse Brumadinho, eu não sabia para onde andar e eu ligava para um, ligava para o outro, não atendia. Quando eu consegui falar com meu filho, ele estava na outra mina, ele falou: mãe, acabou tudo lá embaixo, acabou tudo lá embaixo. E eu falei: Pedro, e a Priscila? Ele falou: ela está lá embaixo. E foi o momento mais desesperador da minha vida. Para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem, o Tribunal de Justiça mediou e a mineradora Vale firmou um acordo em 2021 com o governo de Minas, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas. A empresa, responsabilizada por impactos causados às regiões atingidas e também à sociedade mineira, deveria reparar danos sociais, ambientais e econômicos com ações previstas para todo o estado, mas com foco na bacia do Rio Paraopeba. O valor do acordo judicial entre a Vale e o poder público? Mais de 37 bilhões e meio de reais. São 8 principais eixos de atuação: demanda direta das comunidades atingidas, transferência de renda, investimentos socioeconômicos na bacia do Paraopeba, segurança hídrica, reparação socioambiental, mobilidade, melhoria dos serviços públicos e um item que engloba reparação iniciada antes do acordo e medidas emergenciais. O acompanhamento das medidas previstas nesse acordo faz parte do dia a dia de deputadas e deputados estaduais. Muitas demandas chegam diretamente das comunidades impactadas, que encontram em visitas ou audiências públicas das comissões da Assembleia espaço para denunciar descumprimentos, atrasos ou outras questões que consideram injustas.
Um dos pedidos de socorro feito aos parlamentares em 2023 foi contra o corte de recursos para as assessorias técnicas independentes. As chamadas ATIs, escolhidas pelos atingidos, estão previstas na política estadual dos atingidos por barragens, aprovada na Assembleia, como falamos há pouco. No debate da Comissão de Administração Pública sobre o tema, o representante dos povos de religião de matriz africana, João Carlos Pio de Souza, disse que nem todos os atingidos entendem a linguagem dos documentos em negociações com a mineradora. Segundo ele, as ATIs precisam permanecer ao lado das comunidades, garantindo igualdade de condições nas tratativas, enquanto a reparação não terminar. A comissão cobrou de autoridades judiciais os motivos para o corte de 50% nos recursos das ATIs que atuam em Brumadinho. A Assembleia vem acompanhando a situação de obras previstas no acordo de reparação para garantir a qualidade da água e a segurança no abastecimento da região e também da Grande BH. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fez uma visita técnica à estação de tratamento fluvial do Ribeirão Ferro Carvão. A obra foi feita na confluência com o rio Paraopeba para impedir que sedimentos decorrentes da ruptura da barragem avançassem. Parlamentares acompanharam o processo de decantação e filtragem da água do Ribeirão, que depois segue para o Paraopeba. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Tito Torres, solicitou à Vale o repasse de informações sobre o monitoramento da água e defendeu o aumento da capacidade da estação de tratamento. A questão da água vem incomodando a comunidade de várias formas e está sempre na agenda das comissões. A de Meio Ambiente foi a campo no fim de 2023 ver de perto a construção de um sistema de captação no rio Paraopeba. O que funcionava na região para garantir o abastecimento de água na Grande BH em época de estiagem foi destruído pela lama da Vale. A nova adutora, uma das compensações de responsabilidade da empresa, impactou a vida da comunidade rural vizinha. O projeto inclui tubulação e torres de energia e entre as consequências socioambientais denunciadas por moradores estão falta de diálogo em desapropriações e risco ao patrimônio arqueológico. Além da violação do direito dos moradores, deputadas presentes se preocuparam com a falta de transparência sobre gastos e prazos da obra e das desapropriações. Depois da visita técnica, a Comissão de Meio Ambiente enviou um relatório ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos que acompanham as reparações. No futuro, a Copasa deve assumir a operação do sistema. Um dos questionamentos da deputada Bela Gonçalves, que solicitou a visita, foi a efetividade do projeto para o abastecimento da Grande BH. Nossa luta em defesa da segurança hídrica da população da região metropolitana segue. Não pode, em hipótese alguma, a gente deixar 5 milhões de pessoas sem água. Esse foi o motivo para a construção dessa obra, para o sacrifício dessa comunidade. Não podemos permitir que isso aqui depois seja desviado para outras finalidades, seja privatizado. É importante que o povo tenha água na torneira e que o pessoal que mora aqui em Ponte das Amorremas, as comunidades tradicionais, tenham seus direitos reparados. Infelizmente, com o passar do tempo, consequências do rompimento da barragem em Brumadinho não param de surgir. A divulgação de estudos solicitados pelo Ministério da Saúde trouxe novos alertas aos parlamentares estaduais. No fim de 2023, as comissões de Saúde e de Direitos Humanos debateram com vários setores da sociedade a incidência de doenças e os impactos na qualidade de vida das comunidades atingidas pela lama da Vale. Em audiências públicas, moradores, gestores públicos e autoridades discutiram estratégias para proteger a população. As comunidades impactadas enfrentam questões psiquiátricas e a exposição a metais pesados, de acordo com estudos da Fiocruz Minas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A parceria dessas duas instituições avalia, desde o crime da Vale, impactos diversos na saúde de cerca de 3.300 pessoas de todas as idades. Falando primeiro sobre metais pesados.
Foram avaliados 5 de interesse para a saúde pública: cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês. Eles tendem a se acumular no corpo humano, podendo causar danos e doenças. Os pesquisadores encontraram entre adolescentes resultados acima dos limites de referência para arsênio total na urina e para manganês e chumbo em amostras de sangue. No caso de adultos, também foram detectados níveis aumentados de arsênio e manganês. Segundo os pesquisadores, os resultados encontrados indicam que há uma exposição aos metais, ou seja, um contato contínuo e não eventual, como ocorre numa intoxicação. E entre as recomendações discutidas nas audiências públicas das comissões da Assembleia está a necessidade de novos estudos sobre as fontes desse contato e de implantação de serviços específicos do SUS para problemas diversos decorrentes da presença de metais pesados no organismo. Nas discussões das comissões na Assembleia, representantes da sociedade e especialistas discutiram a incidência maior de doenças crônicas entre moradores impactados pelo rompimento da barragem em Brumadinho do que a média da população brasileira. Entre os adultos, as principais doenças relatadas foram hipertensão, colesterol alto e problemas de coluna. Casos de ansiedade ou problemas do sono e diagnóstico para depressão depois da ruptura da barragem também preocupam moradores e autoridades. No caso dos adolescentes, os pesquisadores alertam para o número de diagnósticos de asma ou bronquite asmática, além de depressão e ansiedade. Depois dos debates, foram levadas demandas da comunidade ao governo estadual. Nós já tivemos algumas conversas com o secretário Fábio Baquerete, que também está muito interessado em resolver e tentar uma atenção integral a essas pessoas. Está tendo intoxicação por metal para essas pessoas, a água está de má qualidade, as pessoas estão podendo trabalhar, o que está acontecendo? Pode usar essa água para a lavoura, para a irrigação, né? Então, tem muitas coisas para a gente dar uma olhada e eu acho que nós vamos construir aí, a muitas mãos, a melhoria desse povo que já está tão sofrido pelas 2 tragédias que tivemos. Acolher sugestões que melhorem a qualidade de vida dos atingidos é outra frente de trabalho dos parlamentares. Para a promotora de justiça que coordena pelo Ministério Público de Minas Gerais a defesa da saúde na macro-região sanitária central do estado, é hora de pensar em ações específicas para as pessoas impactadas pelo rompimento de barragens. No acompanhamento da execução do acordo na parte da saúde e tomando conhecimento de todas as questões de saúde que a gente já acompanhava desde o rompimento de Mariana, nós entendemos que seria pertinente apresentar um pedido à Assembleia Legislativa, primeiramente protocolado na Comissão de Saúde, para que a gente pudesse colocar em debate público a construção de uma política estadual de atenção integral à saúde da população dessas pessoas atingidas por barragem. São muitas questões específicas que vêm surgindo e que precisariam de um olhar um pouco mais específico para as necessidades das pessoas atingidas por barragem. 5 anos depois, ainda há muito o que fazer. E comissões e parlamentares seguem atentos às novas missões, cumprindo a responsabilidade de criação de leis, na mediação de conflitos, na fiscalização de ações e acordos públicos e na representação dos interesses do cidadão. Obrigada pela companhia nesse Assembleia em Destaque e até o próximo programa.